Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 5. E hoje a gente treina um pouquinho mais daquelas 3 razões trigonométricas. Estava aqui não? A gente vai recordar devagarzinho o conteúdo com vocês, mas já deixando claro que se você faltou quaisquer uma das nossas aulas anteriores, eu já deixo o convite para você estar dando uma espiada lá na plataforma do canal Educação e visualizar desde o comecinho, tá bom? Desde a definição do triângulo retângulo ao reconhecimento das suas dimensões, que é a parte mais importante. Nós sabermos identificar corretamente quem é a hipotenusa, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. Porque só assim a gente vai conseguir trabalhar e identificar quais das 3 razões trigonométricas é a ideal para cada situação ou problema. Você recorda quais são? Vem cá comigo, vamos recordar com vocês e principalmente vamos exercitar algumas situações. Nós temos aqui, professor, trigonometria, eixo de estudo, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Estou falando do seno, cosseno, tangente. Prof, basicamente, a primeira coisa que a gente faz para esse conteúdo aí é identificar se o triângulo em questão ele é um triângulo retângulo. Até porque não posso fazer lá seno, cateto, oposto, hipotenusa. Eu não posso fazer para um triângulo qualquer. Tem que ser retângulo, cara. Até porque hipotenusa só tem no triângulo retângulo. Cateto oposto, cateto adjacente só tem no meu triângulo retângulo. Então a gente trouxe um monte de questão para estar verificando as possibilidades de resolução. E com a sua participação vai ficar melhor ainda. Vem cá comigo, professor. O que eu preciso, professor? Saber para trabalhar com as razões trigonométricas. Primeiro, a gente já deu spoiler de início, verificar se o triângulo que está sendo analisado, ele é um triângulo retângulo, professor. Quando que o triângulo, professor, ele é considerado retângulo? Professor, ele é retângulo quando ele tem esse ângulozinho aqui, professor, de 90 graus. Quando esse ângulozinho é de 90 graus, ele é retângulo. O que a gente observa? Gente, o lado que está oposto a esse ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. Outra forma de eu estar identificando essa hipotenusa, de forma mais prática ainda, é bater o olho e verificar qual é o maior lado. Bati o olho, já vi qual que é o maior lado, professor. Tenho ali a hipotenusa. O primeiro lado que você deve tentar identificar, tendo este sido fornecido ou não, é a tua hipotenusa. Por quê? Porque identificado se é a hipotenusa, o que sobrar obrigatoriamente passa a ser meus catetos, professor. Aí, professor, identificado o cateto, você vai dar uma olhada no ângulo agudo em questão que foi fornecido ou que você vai escolher para trabalhar e vai, para este, identificar qual que é o cateto oposto, qual que é o cateto adjacente. Por quê, professor? Porque eu tenho que aplicar essas 3 razões trigonométricas. Quando que eu devo usar seno, professor? Prof, seno é quando o senhor for trabalhar com o cateto oposto e com a hipotenusa. Repita comigo, seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, só posso usar seno se formos trabalhar com cateto oposto e com hipotenusa. Qual que é a segunda razão trigonométrica? Professor, a segunda razão trigonométrica é a razão do cosseno. Como que nós calculamos cosseno? Professor, cosseno, eu vou trabalhar com o cateto adjacente e com a hipotenusa. E o último, professor, o último eu só vou lembrar daquele refrigerante bem gelado, professor. Não tem como eu esquecer, não. Refrigerante faz um mal danado, rapaz, mas é bom. Eu gosto. Gelado, então. A tangente, professor. Tangente é só tu lembrar da coca, professor. Coca bem gelada. Por que da coca? Professor, tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. Olha aí, ó, professor. Professor, não tem como esquecer tangente. É só lembrar do refri, meu amigo. Não esquece. Tá, professor? Então, para a gente trabalhar com as dimensões relacionadas aos ângulos agudos de um triângulo retângulo, basta que nós identifiquemos as suas dimensões.
possivelmente ele vai pedir que você encontre uma das dimensões e vai já nos fornecer outra. Então, o teu trabalho é a dimensão que foi fornecida e a dimensão que ele quer que você encontre. É cateto? É hipotenusa? Para quê? Para você saber qual dessas três razões trigonométricas será utilizada para a solução de cada uma das situações e problemas. Além de saber essas três razões que a gente já vem trabalhando há algumas semanas, a gente também pediu que vocês aprendessem aquela tabelazinha de arcos notáveis lá. Se você não souber seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 de cabeça, tem que cantar a musiquinha. Não vou cantar o funk não, porque senão meu diretor vai me filmar aqui dançando funk, aí não vai dar certo não. Dá não, tenho vergonha, não dá certo não. E o horário também é impróprio, eu vou dançar o funk aqui. Então a gente vai dar aquela música natalina mesmo, professor. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E, teacher, e se ele não der a tabela para mim? Como é que eu faço? Você vai construir. E, teacher, e se o ângulo não for 30, 45 e 60, como é que eu vou desenrolar? Aí fica mais fácil, sabe por quê? Porque quando o cara não te dá o ângulo, a questão já te dá o melhor. Quando não é o 30, o 45 e o 60, a questão já vai te dar o ângulo, fica até mais fácil. Alguns alunos até dizem para mim, não, professor, eu não gosto não, porque sabe por quê? Porque o número vem quebrado, vem com aquele cheio de cor de vírgula lá. Ah, minha amiga, aí tu fala sério, tu tá reclamando é das contas. Mas é só multiplicar, é só dividir, somar, subtrair, dependendo da situação. Vem cá comigo, vamos treinar. Olha aí na tela de vocês aí. Situação, problema, tentar recordar aqueles bizus. Tu lembra que a gente passou umas dicas para você não ter a necessidade de fazer conta? Pois é, vamos ver se vocês lembram aí. Deixa eu ver aqui, um avião levanta voo, estou vendo aqui, tem uma imagem, né? Sobre um ângulo de 30 graus em relação ao solo, estou vendo ali. Após ele percorrer 9 quilômetros em linha reta, tá ali bonitinho na imagem, tá aqui o avião, ó. Subiu aqui, professor, 9 quilômetros em linha reta. Ele quer que você descubra a altura que este avião se encontra do solo. Professor, triângulo é retângulo, professor. Ele me deu um ângulo de 30. Como é que eu faço para achar o H? O que você faz primeiro? Ordem. A gente padronizou a resolução, não é verdade? Durante a resolução, a gente pediu que você fizesse o seguinte, identifique as dimensões. Não tem erro, gente. Olha para esse triângulo. Tem hipotenusa? Ele me deu? Deu, professor. A hipotenusa aqui, ó, este 9, professor. Não tem erro, não. Só ajeitei esse H, ficou feio. Este Hzinho aqui, professor, é a minha hipotenusa, professor. É o maior lado, não tem erro. Agora, aquele H, que é o que ele quer que a gente descubra, ele, eu sei ali, professor, não é hipotenusa, não. Então, é cateto, né? Cateto. Mas é cateto oposto ou cateto adjacente? Tem que saber? Tem, gente, eu tenho que saber. Porque senão eu não vou saber qual razão trigonométrica irei utilizar para resolver essa questão. Professor, aquele H é o lado que está na frente do ângulo, professor. Então, aquele H é o meu cateto oposto. Tá, professor, e agora? Como é que eu faço para saber qual daquelas três razões trigonométricas utilizar? Se você disser para mim que você já aprendeu quem vai com quem, professor, você já vai saber qual que é a razão trigonométrica. Digo mais, se você vem acompanhando as nossas aulas, você sabe que essa questão não precisa fazer nem conta. Como assim, professor? Não precisa. Vocês sabiam que eu posso dizer que aquele H ali, sabe quanto que é? É 4.500 metros. Ah, mas é porque o senhor é professor? Não, é isso que eu estou dizendo. Se você vem acompanhando as aulas, a gente explicou durante as aulas que para ângulos de 30 graus, preste atenção, bati o olho, o ângulo de 30 graus, opa, que bacana, ângulo de 30 graus, não vou fazer conta, sabe por quê? Porque quando for ângulo de 30, a gente passou um bisuzinho para vocês que foi o seguinte, o cateto oposto é sempre metade da hipotenusa. O cateto oposto é sempre metade da hipotenusa. Ou eu posso pensar de forma inversa, a hipotenusa é sempre o dobro do cateto oposto. Então, professor, se ali é 9 quilômetros em metros, 9 quilômetros corresponde a 9.000 metros, não é isso?
Então, pela lógica, o cateto oposto tem que ser a metade de 9.000. Metade de 9.000, professor, está respondida a questão, é 4.500 metros. Tá, mas eu quero aprender como é que faz a conta, professor. Então, deixa eu ampliar aqui, professor, está aqui o nosso triângulo. Ele já forneceu para mim aqui esse 9 quilômetros, professor, que corresponde a exatamente 9.000 metros, e eu sei que este é a nossa hipotenusa, professor. Este 9.000 metros, que é o meu 9 quilômetros, convertido de unidade, corresponde à nossa hipotenusa. De boa, professor. Ele quer que o senhor descubra este H, que é o lado que está na frente do ângulo. Logo, é o meu cateto oposto. Prof, nós aprendemos 3 razões trigonométricas. Quais foram? Seno de um ângulo é a gente pegar o cateto oposto com a hipotenusa. Segunda razão trigonométrica, cosseno de um ângulo é a gente pegar o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente do ângulo é só pegar o cateto oposto com o cateto adjacente. Lembra do refri? Lembra do refri, Coca. Não esquece, não. Tá. Professor, qual dos 3 eu vou usar para resolver a questão? Gente, olha as dimensões. Nessa questão, ele já me deu a hipotenusa. Então, tu vai olhar daquelas 3, qual delas tem a hipotenusa? Não tem erro. Professor, eu já sei que nessa questão não irei utilizar a tangente. Não dá para usar a tangente, não, professor. Por quê? Porque, professor, na tangente não tem hipotenusa. Na fórmula da tangente, eu só tenho cateto oposto e cateto adjacente. Então, eu já descarto tangente. Eita, professor, então ou é seno ou é cosseno. Só que você está percebendo que no triângulo ele não deu só a hipotenusa para mim. Ele deu hipotenusa e deu também, professor, cateto oposto. Professor, então a razão trigonométrica que nós temos que utilizar é o seno, professor, porque o seno é aquele que tem cateto oposto e hipotenusa. Teacher, então eu vou lá fazer seno do ângulo que é 30 graus, é eu pegar o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é 9.000. Lá na tabelinha que eu cantei a musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, a tangente é diferente, vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, lembrou da musiquinha, né? Professor, lá na tabela, seno de 30 é 1/2, professor, que é igual a H sobre... A gente aplica a propriedade fundamental, esse vezes esse, faz a conta bonitinha aqui, vai ficar, professor, 2H é igual, deixa eu apagar essa tangente aqui, que eu não vou utilizar mesmo ela, nem o cosseno. Então, vou fazer mais para cima a minha conta. Professor, 2 vezes H, 2H, é igual 9.000 vezes 1, dá 9.000. Você está vendo que aqui eu estou me utilizando da conta, mas eu quero que você lembre daquela dica, não é? Ângulo de 30, o cateto oposto é a metade da hipotenusa, ou hipotenusa, dobro do cateto oposto. 9.000 dividido por 2, a minha altura vai dar 4.500 metros ou 4,5 quilômetros. Você entendeu? O professor precisava fazer a conta? Não. Não, gente, está aqui, ó. Era só olhar. Quando o teu ângulo for de 30 graus, o cateto oposto, professor, vale a metade da hipotenusa. Se tua hipotenusa é 9 quilômetros, 9 quilômetros corresponde a 9.000 metros. Quanto que é a metade de 9.000 metros? Professor, 4.500. Acabou. Correr para outra questão. Dúvidas? O chat está aí ao vivo, tá bom? Tanto para você que está no YouTube, quanto para você que está na escola nos acompanhando pelo IPTV. Só perguntar. Professor, vamos para a segunda questão, não é? Pegou a ideia? Entender o que é que você, como aluno, já tem que ter de base, por obrigação, para entender o conteúdo. Você não vai dizer, ah, professor, é porque é difícil, aquela coisa toda. Eu digo, não é bem assim, não. Fez o que a gente pediu? Então, está conseguindo fazer com certeza. E se ainda não está, é porque não está perguntando quando as dúvidas aparecem, com certeza. Olha a segunda atividade.
Estou vendo ali um prédio bem bacana, 1, 2, 3, 4, 5. Professor, tem 5 andares? 1, 2, 3, 4, 5 andares, professor, e o térreo? Ele disse para mim, observe a figura, estou observando, e determine a altura H do edifício, sabendo que AB mede 25 e o cosseno do ângulo 0,6. Ele não disse qual que é o ângulo para mim lá, professor. Só disse que é um ângulo θ lá, mas é como eu falei. Se o ângulo que for fornecido na questão não for o 30, o 45 ou o 60, ou até mesmo a questão seja semelhante a essa, onde ele não me dá o ângulo, a própria questão já vai fornecer seno, cosseno ou tangente. Agora, essa questãozinha aqui, ela tem um detalhe. Além da razão trigonométrica, pode ser que às vezes seja necessário que nós utilizemos uma das relações métricas do triângulo retângulo. Quando eu faço menção à relação métrica, gente, qual que é a relação métrica mais importante do triângulo retângulo? Gente, PIT, né? Teorema de Pitágoras. Eu posso fazer Pitágoras e as razões trigonométricas da mesma questão? Pode, gente. Agora, se for de você optar em resolver a questão por uma razão trigonométrica, sendo cosseno ou tangente, ou se utilizar de um Pitágoras, quem ganha é a razão trigonométrica, porque menos conta, menos trabalho, menos tempo que você vai gastar. Então, na minha situação, vamos às informações. Ele disse para mim que quer que você encontre a altura desse prédio aqui, professor, e disse que a distância do A para o B, professor, é de 25 metros. Prof, as dimensões que foram fornecidas e as dimensões que querem ser descobertas, que a questão quer que a gente descubra, são respectivamente quais dimensões? Professor, para esse triângulo que eu visualizo aqui, que está sob um ângulo θ, esse 25 metros é a nossa hipotenusa, professor. Esse 25 metros é a nossa hipotenusa, professor. De boa? Professor, minha hipotenusa. Está aqui. Vou até anotar aqui. Então, eu já sei que se eu for usar a razão trigonométrica, eu tenho que usar uma daquelas que tem a hipotenusa. E esse H, professor, aqui, para esse ângulo θ, está na frente dele aqui, né, professor? Esse H, ele é o cateto oposto, professor. O H é o cateto oposto. Professor, tipo assim, eu só consigo achar esse H pelo seno, não é? Porque eu lembro que o seno é o cateto oposto com a hipotenusa. Mas, professor, ele não me deu o seno do ângulo, ele só deu o cosseno do ângulo. E agora, como que eu vou fazer para resolver a minha questão? Gente, o cosseno não faz com que eu ache essa altura, mas o cosseno, ele faz com que eu ache aquela medida lá de baixo. Então, após eu encontrar aquela medidazinha lá embaixo, eu posso estar aplicando um teorema de Pitágoras para estar encontrando essa altura. Vamos ver se você entende. Deixa eu ampliar aqui a minha imagem. Olha só, gente. A questão disse para mim que o cosseno desse ângulozinho, professor, é exatamente 0,6. A questão disse para mim que a distância do A para o B é uma distância de 25 metros. Esse 25 metros que eu tenho aqui, professor, é a nossa hipotenusa. Esse H, que ele quer que a gente descubra, é o nosso cateto oposto. Só que, pelo que ele me informou, professor, ele disse para mim, ele me deu foi o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente com a hipotenusa. Então, eu vou chamar essa dimensãozinha de baixo de x, tá bom? Esse x é o meu cateto adjacente. Professor, então, eu posso dizer que o cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 25. Ele disse na questão para mim que o cosseno do ângulo era 0,6. Então, vai ficar 0,6 é x por 25. Prof,
Se o senhor fizer produto dos meios pelos extremos, vai ficar x vezes 1 dá x, que é igual 0,6 vezes 25. Dá quanto, gente? Professor, 6 vezes 2, 12. 6 vezes 5 dá 30. Prof, vai dar exatamente 15 metros, professor. Vai dar exatamente 15 metros. Mas ele quer a altura, professor. Eu não tinha como encontrar aquela altura com os dados que me foram apresentados. Então, eu encontrei aquele x lá embaixo. Por quê? Porque se eu já conheço duas dimensões do meu triângulo, óbvio que eu posso estar aplicando um teorema de Pitágoras para estar achando a terceira dimensão. Como que o Pitágoras resolve a questão? Gente, Pitágoras diz para mim que a hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu poderia até visualizar aquela questão dos valores pitagóricos ali, professor, e eu acho, dividido por 5, fica 5, dividido por 5 dá 3. Eu acho que aquela altura ali, professor, é 20 metros. Tenho quase certeza que é 20 metros, analisando a situação pelos valores pitagóricos. Mas vamos fazer o nosso Pitágoras, professor. Se a gente for analisar a questão aqui, eu posso dizer que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E resolver essa conta. 25 ao quadrado é 625, só ajeitar esse 6, ficou feio. É igual, 15 ao quadrado é 225. Professor, vai dar certinho. Eu tenho que isolar esse h ao quadrado. Eu tenho que pegar aquele 625 para isso e jogar para o lado 625 subtraindo, né? Para o lado 625 vai ficar 625 menos 225. Eu vou ter que h ao quadrado é 400. H é a raiz de 400. H é exatamente 20 metros. Você viu que eu tive que aplicar primeiramente o cosseno, porque ele só tinha me dado o cosseno, mas eu não consegui com o cosseno encontrar o H, mas encontrei o X lá. Apliquei logo em seguida um teorema de Pitágoras, ou valores pitagóricos, e consegui chegar no valor da altura desse edifício, que é de 20 metros. Será que vocês já conseguem fazer sozinhos? Olha aqui uma questão que é resolvida em duas partes. Ele quer saber qual que é a altura desse pinheiro. Dá uma olhada na imagem. O pinheiro ó, quebrou, professor. Mas ele quer saber o tamanho do pinheiro todo. Então, para a gente saber o tamanho dele, é só tu levantar. Até levanta lá, imagina. Professor, a altura dele todo seria formada pela soma daquelas duas dimensões. Seria nós somarmos o comprimento ali daquela parte que ainda está em pé, está inteira, né? Com o comprimento da parte que quebrou, que está tocando no solo, professor. Então, para a gente achar a altura desse pinheiro, eu tenho que encontrar o valor do x, eu tenho que encontrar o valor do y. Como é que a gente vai fazer isso? Independente de quem você escolha encontrar agora, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar as dimensões para saber qual ou quais razões trigonométricas serão utilizadas na resolução dessa questão. Tipo, professor, olha só, eu já estou vendo que nessa questão o ângulo que me foi fornecido foi um ângulo de 30 graus. E para esse ângulo de 30 graus, esse x que você está visualizando aqui, professor, está na frente do ângulo de 30 graus, professor. Então, para o ângulo de 30 graus, esse x é o meu cateto oposto, professor. Esse x é o cateto oposto. Se esse x é o cateto oposto, esse 10 que já foi fornecido é o cateto adjacente, o y é o maior lado, professor, do triângulo retângulo, é a nossa hipotenusa.
Lembra que na hora que você vai escolher uma razão trigonométrica, você tem que usar uma dimensão que já foi fornecida. Nesse caso, dimensão que já foi fornecida, professor, é aquele 10 lá. Então, 10 ali é cateto adjacente. Então, nós temos que buscar das razões trigonométricas aquelas que contenham o cateto adjacente. Então, professor, eu vou fazer a conta com o cateto adjacente e o x, e eu vou fazer a conta com o cateto adjacente e o y. Ou seja, eu vou ter que fazer uma conta onde eu vá utilizar o cateto oposto e o cateto adjacente. Eu vou fazer uma conta onde eu irei utilizar a hipotenusa e o cateto adjacente. Então, peraí, professor, qual dos dois eu encontro primeiro? Eu encontro primeiro o x ou encontro primeiro o y? Quem escolhe é você. Professor, então vamos de x. Tá, professor, x é o cateto oposto. O 10 é o cateto adjacente. Então, daquelas 3 razões trigonométricas que nós vemos estudando desde o comecinho do mês, quais delas utilizam o cateto oposto e o cateto adjacente? Professor, eu lembro que seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Eu sei que o cosseno de um ângulo é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a última razão trigonométrica, que é a razão trigonométrica da tangente, a tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Professor, então, se o senhor vai achar o x, nós vamos usar a tangente, professor. Porque a tangente de um ângulo, a gente pega o cateto oposto e o cateto adjacente. A tangente, o ângulo em questão é o 30 graus, é igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 10. Entendeu por que nós vamos usar a tangente? Porque a tangente é que trabalha com o cateto oposto, que é o x, e o cateto adjacente, que foi a dimensão que já tinha sido fornecida. Prof, 30 graus eu tenho que saber, ou pelo menos tenho que construir a tabelinha. Quanto que é a tangente de 30? 30 graus, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Professor, raiz de 3 sobre 3. E, professor, vai ficar com raiz? Vai não, gente. Eu não sei se vocês perceberam. Aqui ele pediu que nós usássemos a aproximação. Então, se aparecer a raiz de 3 na conta, é só substituí-la por 1,7, que é o seu valor aproximado com uma casa decimal. Então, vamos nós. O professor vai ficar a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3, é igual a x sobre 10. Vou fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada, o famoso cruz credo, professor, que nada mais é do que a propriedade fundamental das proporções. O x vai multiplicar com 3 e o 10 com raiz de 3. Vai ficar 3 vezes x, 3x, que é igual, 10 vezes raiz de 3 vai dar 10 raiz de 3. Professor, vai ficar x é igual a 10 raiz de 3 dividido por 3. Professor, raiz de 3 ali, você vai substituir por 1,7, não é? Então, x é igual 10 vezes o raiz de 3, que é 1,7, professor, vai dar exatamente 17 sobre 3. Professor, mas não vai dar exato, não. Dá não, gente. Não precisa dar exato. Aí você coloca o igual, coloca aquele tiozinho, né? Para dizer que a resposta vai dar aproximada. Quanto que dá 17 dividido por 3, professor? Deixa eu fazer aqui. 17 por 3. Professor, dá aproximadamente 5,66666, que eu vou dizer que é aproximadamente 5,7 metros, professor. O meu x ali, ele vale 5,7 metros. Professor, não dava para a gente usar aquele bisuzinho, não? O senhor tinha falado para a gente, o cateto oposto é a metade da hipotenusa, até poderia utilizar, desde que eu já tivesse a hipotenusa. Mas agora que eu descobri o cateto oposto, eu posso usar sim. Eu posso estar encontrando a hipotenusa
por uma outra razão trigonométrica. Ou eu já posso afirmar, professor, que dá 11,4. Como assim, professor? Por que 11,4? Para ângulos de 30, o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Ou, pensando de forma inversa, a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Então, se eu acabei de encontrar o x, que é o meu cateto oposto, eu sei que a hipotenusa, para aquele ângulo de 30, obrigatoriamente tem que ser o dobro deste valor. Ou seja, o dobro de 5,7 vai dar exatamente 11,4 metros. Aí, professor, e quanto é que daria a árvore toda, o tamanho da árvore toda desse pinheiro? 5,7 com 11,4. E, professor, 5,7 com 11,4 vai dar 17,1. Aproximadamente 17,1 metros seria o tamanho desse pinheiro. Mas, vamos supor que eu esqueci desse pisozinho. Como é que eu vou fazer para encontrar este y aqui, que é a minha hipotenusa? Vamos supor que eu nem encontrei o x. Eu sei que o y é a hipotenusa e esse 10 que ele me forneceu é o cateto adjacente. Então, vamos pensar a situação apenas com os dados que foram fornecidos na questão. Fica mais fácil da gente interpretar. Prof, o senhor quer agora encontrar ali o y. O y é a hipotenusa. Prof, o senhor vai fazer uma conta com a hipotenusa com aquele 10. Então, eu tenho que buscar uma razão trigonométrica que relacione o cateto adjacente com a hipotenusa, ou hipotenusa com cateto adjacente, tanto faz. Prof, seno era cateto oposto com hipotenusa. Cosseno era cateto adjacente com hipotenusa. Achei, professor, é cosseno. Cateto adjacente hipotenusa, justamente o que ele forneceu. Então, vamos de cosseno. Vai ficar, professor, o cosseno do ângulo é eu pegar o cateto adjacente e dividir com a hipotenusa. O ângulo é de 30 graus, vai ficar o cosseno de 30 graus, é o cateto adjacente, que é 10, sobre a hipotenusa, que é y. Aí, novamente, ângulo de 30 graus. Na tabela, o cosseno vale quanto? Professor, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vai ficar raiz de 3 sobre 2 é igual a 10 sobre y. E, professor, era melhor a gente só ter dobrado mesmo. Dá mais conta, lógico. Aqui nós vamos ter que fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada. Vai ficar raiz de 3y é igual a 20, que é 2 vezes 10. A gente vai ter que o y é igual a 20 dividido pela raiz de 3. Como ele disse que nós utilizássemos a raiz de 3, 1,7, o meu y vai dar 20 dividido por 1,7. O valor não é exato, lógico que não é exato, a gente vai fazer uma aproximação aqui. 20 dividido por 1,7 vai dar exatamente o valor que eu falei, 11,7 metros. Só que aqui deu 11,7, lá a gente tinha dobrado, tinha dado 11,4, não era? Acho que é por conta da aproximação. Deixa eu ver se eu botei a raiz de 30, cosseno raiz de 3 sobre 2, está certo mesmo. 2 vezes 10, 20. Deu 11,7 metros. Qual que é a altura da árvore, professor? A altura da árvore, a altura desse pinheiro. Deixa eu trocar a corzinha da caneta aqui. A altura desse pinheiro, professor, vai ser o 5,7, que nós encontramos, deu 5,66666, eu arredondei para 5,7. Mais o 11,7. Professor, vai dar exatamente 17,4, professor. 17,4 metros aproximadamente. Vocês entenderam? 17,4 metros aproximadamente. Prof, eu acho que deu para entender.
Tem como a gente começar a fazer as atividades, você sozinho? Posso dar um tempinho? Deixa eu ver aqui, professor. Vou começar a ler, tá bom? Aí vocês tentam fazer sozinho. Deixa eu ver se a gente já trabalhou esse tipo aqui. Ele disse para mim que uma pessoa, no nível do solo, observa o ponto mais alto de uma torre vertical à sua frente, sob um ângulo de 30 graus. Aproximando-se 40 metros da torre, ele passa a ver esse mesmo ponto sob um ângulo de 45 graus. A altura aproximada da torre em metros é... Olha, esse tipo de questão eu já trabalhei. Já trabalhei com vocês, só que nas questões que eu já trabalhei, eu já te dava a imagem. Então, facilitava um pouquinho a tua interpretação. Aqui você tem que visualizar toda a situação a partir da tua leitura. O cara disse que você tinha uma torre aqui na tua frente, né? Aí o cara olhava lá para o topo da torre, o professor estava olhando o topo da torre sob um ângulo de 30 graus. Aí disse que ele se aproximava da torre, professor, 40 metros, olhava de novo para cima da torre e já passava a enxergar essa torre sob um ângulo de 45 graus. Como é que a gente poderia esboçar? Não precisa ser uma obra de arte, né, gente? Você desenha aqui o solo. Vou deixar montadinho aqui para vocês tentarem, tá bom? Você desenha aqui o solo, professor. Aí você bota aqui o olhinho, professor. Ó. Bota aqui o olhinho. Não mangue do meu desenho, não. Eu até disse, eu vou ficar rico com esses NFT que eu vou fazer aqui. Professor, aí o senhor tem aqui a torre lá da Fiona, lá daquele dragão lá que prendia ela. Tá aqui, professor, a torre. Não mangue do meu desenho, não. O desenho aqui é top das galáxias. Professor, ó, ele disse que inicialmente... ele zoiava lá, professor, para o topo da torre, professor, sob um ângulo de 30 graus, professor. Só que o olhinho não era para ficar aqui, não era para ficar só a parte de baixo, não foi estranho. Vou só redesenhar o olhinho. Não está errado não, tá bom? Vou botar só a pontinha do olho aqui, ó. Que é a bolota do olho, professor. Ah, agora tá certo, professor. Tá aqui o zoinho. O outro estava mais reto. Deixa eu ver aqui. Opa. Pronto, professor, consegui desenhar aí agora. Ó. O olhinho estava vendo lá, professor, o topo da torre, sob um ângulo de 30 graus. Até aí, tudo bem? Algo foi que ele disse que fez. Ele disse que caminhou em direção à torre 40 metros. Saiu caminhando. Está aqui, professor. Aí olhou de novo para a torre, professor. Ele caminhou aqui, ó. Caminhou 40 metros e olhou novamente lá para o topo da torre, professor. Só que diz que enxergou o topo da torre agora sob um ângulo de 45 graus. Ele quer saber qual que é a altura aproximada dessa torre em metros. Deixa eu ver. Agora que eu fiz o desenho, eu acho que você recorda da atividade que a gente já tinha feito parecida com essa. Eu dei até uma orientação para você. Questões com essa característica, normalmente, quase que 100% das vezes, quase que 100%, quase que em todas as situações, a gente, para resolver, para minimizar o nosso trabalho, a gente tem que buscar em meio aos 3 triângulos, porque tem 3 triângulos aí, gente. Tem 2 triângulos retângulos nessa imagem e tem um triângulo que não é retângulo. Em meio a essa imagem, um desses triângulos é isósceles. Um desses triângulos. A dica que foi dada durante as aulas é que um desses triângulos ele é isósceles. Identificando-se esse triângulo, fica mais fácil da gente conseguir descobrir qual que é a altura daquele edifício. Caso eu não visualize esse triângulo isósceles, a gente vai ter que montar um sistema, e esse sistema será montado a partir de 2 razões trigonométricas, quase sempre tangente. Mas vamos ver se a gente consegue achar esse triângulo isósceles. Professor, todo triângulo retângulo sob um ângulo de 45 graus, ele já é isósceles obrigatoriamente. Achei meu triângulo isósceles, professor. Esse triângulo aqui
Ele é isósceles. Se ele é isósceles, professor, ele tem dois lados iguais. Quem são os dois lados desse triângulo que são iguais, professor? No triângulo isósceles, esse lado que é o H é igual a esse lado. Ou seja, eu já posso dizer que essa distância é a mesma altura do nosso edifício. Então, já dá para a gente trabalhar, professor, com apenas uma das razões trigonométricas. O que nós visualizamos aqui foi o seguinte. Eu tinha aqui a torre, professor. Eu tinha uma pessoa olhando o topo dessa torre sob um ângulo de 30 graus. Esta pessoa caminhou exatamente 40 metros e passou a enxergar o topo dessa torre sob um ângulo de 45 graus. Pediu-se na questão que nós encontrássemos a altura desse edifício. E o que a gente pediu que vocês identificassem? Professor, esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, onde a altura aqui, professor, é igual aqui. Ou seja, este pedaço também vale H. De posse, deixa eu ver se eu coloquei mais uma. Não, de posse dessa informação, professor, eu posso aplicar uma única razão trigonométrica para todo o triângulo sobre um ângulo de 30 graus. Eu posso dizer que a tangente de 30 graus é o cateto oposto pelo cateto adjacente, que é 40 mais H. E, professor, na questão, ele quer valor aproximado, não é? Vai ficar em função da raiz. Será que você consegue terminar para mim aí? Professor, tangente de 30H, que é o cateto oposto, eu considero no triângulo todo, sobre o cateto adjacente, que é 40 mais H. Tangente de 30 é quanto mesmo, professor? Puxa na memória, puxa na tabela, vai tentando resolver, que a gente vai dar aquela pausazinha super rápida, 2 minutinhos, a gente volta já já com mais razões trigonométricas. Até daqui a pouquinho.